Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que hoje literalmente a nossa casa está em festa, né? Muito obrigado, Hélida, pela leitura maravilhosa, tão empolgante, pela prece maravilhosa. Obrigado, Geraldo, pela luz que você traz a todos nós. Não, foi você, por pensamento. Não seja humilde, eu sei que foi você pelo pensamento, cara. A tua luz é tão forte que nos atinge a todos. Né? O aniversário é seu, mas o presente é nosso de poder compartilhar da tua presença, da tua luz e principalmente da tua liderança. Muito obrigado por todos. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Desculpa a decepção, porque eu sei que vocês estavam esperando aqui uma moça bonita, simpática, tal, mas ela teve um pequeno inconveniente, um contratempo, e não vai poder comparecer na noite de hoje. Mas a Tati vai vir num futuro próximo fazer e desenvolver o tema que ela tinha preparado para nós, que era o amor como solução para as doenças da alma. Aí eu fiquei pensando assim, bom, para as pessoas não ficarem tão decepcionadas que ao invés da moça bonita, vai ver aquele baixinho, gordinho, feio. As pessoas que vieram atrás da palestra sobre o amor, deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa a respeito do amor, né? Pelo menos para que as pessoas não ficassem tão decepcionadas. Solução para as doenças, né? Que tipo de amor é o amor assim mais forte, mais contagioso que nós poderíamos ver, exercer, absorver, desfrutar, que pudesse curar as nossas doenças da alma? E aquilo que foi o amor materno. Porque o amor materno, conforme o Chico Xavier já nos dizia, a prece de uma mãe é capaz de arrombar as portas do céu. De tanto amor e de tanta conexão com o divino que as mães estabelecem. O que não existe, como é que a gente pode explicar? Né? Não existe nada de mais carinhoso, de mais singelo no toque e no trato de uma mãe, quando dá um beijo numa daquelas feridas do seu filho, quando passa a mão dizendo, não se preocupe, essa dor já vai passar. As mães estão dando um passe, estão dando uma atitude curativa para as doenças. Isso é um exercício de amor sublime e supremo que só as mães conseguem desenvolver. Então, nós não vamos fazer aqui uma apologia àquilo que as mães podem fazer por nós. Isso aqui nós já sabemos, a gente já está cansado de fazer. Nós vamos só olhar a maternidade sobre uma outra ótica, sobre um outro ponto de vista, um diferente prisma. Vamos olhar primeiro como surgem as mães, quem elas são, como elas se despontam, da onde vem esse amor, o que significa essa experiência para elas e para todos os outros que se aventuraram pelos caminhos do progresso e da evolução. Porque não tenhamos dúvidas, todos nós, se já não o fomos, ainda seremos e chegaremos ao nível de evolução de uma mãe. Alguém, ou todos nós, em algum momento, vamos desempenhar esse papel. Então, mesmo que hoje nós não estejamos no papel de mães, é bom que nós possamos entender esse significado para que nós possamos desfrutá-lo e aplicá-lo na nossa existência no futuro. Por um outro ponto de vista, a nossa sociedade mudou tremendamente nos últimos anos. A evolução, os conceitos da sociedade já são bem diferentes hoje do que eram há 20, 30, 40 anos atrás. As famílias hoje se apresentam de formas diferentes, nascem de maneiras diferentes e exercem o seu papel de maternidade e de acolhimento de maneiras diferentes, como também nós vamos ver. Hoje, o papel da mãe ou de mãe já não é mais um papel exclusivamente biológico feminino. Há muito mais por detrás disso. Mas quando a gente começa a pensar em mãe, a sublime oportunidade, obviamente que nós trazemos à nossa mente as mães sublimes. E o Evangelho está repleto destes exemplos e dessas mães maravilhosas que nós aprendemos a desfrutar. Essas mães sublimes que também são modernas, porque desde o tempo do Evangelho exerciam a sua maternidade e a maneira de se ligarem aos seus rebentos, digamos assim, de uma maneira diferente. Mesmo não sendo mães biológicas, elas tratavam e cuidavam do seu amor e compartilhavam do seu amor com outras pessoas de maneiras absolutamente distintas e diferentes. Então, nós estamos aqui, nós vamos trazer
3 casos apenas, muito rapidamente, de 3 exemplos de mães que nós podemos buscar no Evangelho. Eu hoje aqui tenho uma raridade, o manuscrito original de Chico Xavier, do livro Boa Nova. Está vendo que precisa até de luva branca para manusear, porque está tão delicado assim, as páginas até caem. Isso aqui Geraldo trouxe da sua biblioteca particular. Olha a honra, né? Olha o privilégio que eu estou tendo assim. Geraldo, você me desculpa. Um balanço que cai as páginas. Eu não trouxe aquela luva branca da gente manusear os manuscritos, Isso aí. Obrigado. Eu já falei aqui, né, que a gente vem para cá, não aprende o inglês e ainda esquece o português. É um problema sério. Bom, o primeiro exemplo que eu gostaria de trazer é a respeito de Joana de Cusa. Joana era casada com um dos intendentes do Império Romano, e Joana tinha uma dificuldade tremenda no relacionamento com o seu marido. Vivia insatisfeita porque ela se sentia abandonada, se sentia largada, se sentia desprestigiada pelo próprio marido. Tinha uma relação muito difícil, porque naquela época a mulher era considerada como um papel secundário na família e mesmo dentro da sociedade. As mulheres naquela época não tinham direitos, não tinham nenhum tipo de privilégios, não podiam se impor e muito menos expressarem as suas vontades e os seus desejos. Então Joana se sentia muito reprimida e se sentia muito inferiorizada na sua relação. Até que passou um rabi por aquelas bandas, falando a respeito do amor e exemplificando o amor na sua plenitude. Joana, ouvindo falar desse rabi, decidiu ir até ele para escutar-lhe as palavras e beber da fonte eterna da verdade e da sabedoria. Numa dessas peregrinações, Joana se põe e se coloca frente a frente com o Cristo. E coloca a ele as suas dificuldades, os seus medos, as suas ansiedades, as suas dores, o que se passava no seu coração. E o Cristo, então, coloca para ela uma lição que nós podemos trazer até hoje. Ela diz o seguinte: o pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento importuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-se também no silêncio e, quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama ao teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, de sabedoria e de amor. Então o Cristo disse a Joana para ela voltar ao lar e acolher aquele esposo como se fosse o filho do seu coração, que até aquele momento ela ainda não o tinha tido, que até aquele momento ela não tinha experimentado ainda, não tinha vivenciado a sublime sensação da maternidade. Mas o Cristo já lhe deu as orientações de como proceder, tendo aquele amor dentro do seu coração, de como acolher aquele marido como se fosse um filho, de exercer, de dividir, de colocar aquela força que ela tinha dentro dela em prol de uma outra pessoa. Transferir aquele amor maternal para o próprio esposo, o acolhendo, o orientando, o guiando, o apoiando, o amando, como ele assim orientava. Então essa foi uma das mães mais sublimes que nós tivemos no Evangelho. E para isso eu recomendo a leitura do livro Boa Nova, o capítulo Joana de Cusa. Não essa raridade, porque essa raridade tão pronto a gente termine aqui, volta lá para o cofre, onde é guardada a vácuo, para que a gente não tenha nenhum problema e assim por diante. A outra mãe sublime que nós temos é Maria de Magdala.
esta deixou um dos exemplos mais sublimes que a gente pode encontrar no Evangelho. Maria de Magdala, como já nos conta a tradição e os ensinos do Evangelho, era uma daquelas mulheres chamadas assim, desviadas e perdidas da vida. Vendia do seu corpo para os prazeres dos homens que a cortejavam naquela época. Rica, poderosa, dona de uma fortuna imensa, de uma vila, de uma casa, de escravos e escravas que trabalhavam a seu dispor. Em um certo momento da sua existência, totalmente desconectada, totalmente desiludida daqueles valores, daqueles prazeres materiais que ela então desfrutava e gozava, também ouviu falar de um certo nazareno que caminhava por aqueles lagos. E então, levada por uma de suas servas, encontra e simplesmente cruza os olhos com o Cristo numa primeira vez. Apenas o fato de ter cruzado os olhos com Jesus, Maria de Magdala já se sente uma outra mulher, uma outra criatura. Sente naquele olhar um magnetismo, uma força, um carinho, um acolhimento, como ela jamais sentiu por nenhum daqueles homens que a procuravam tanto, com tantos outros interesses. Desde aquele momento, enquanto ela não conseguiu se colocar frente a frente com o Cristo, para abrir o seu coração e contar das suas dores e das suas dificuldades, ela não tinha sossegado. Também com a ajuda de Ana, a sua escrava, ela então conseguiu, num certo momento, numa certa oportunidade, se colocar à frente do Cristo. E ali então o Cristo, como a todos acolhia, também acolheu aquela mulher que, à vista de toda a outra sociedade da época, era considerada uma devassa. Mas o Cristo não fazia distinção a quem quer que seja que o procurava. Acolhia a todos e atendia a todos em suas necessidades. Com Maria de Magdala não foi diferente. E ela então, naquela oportunidade, abre o seu coração, conta das suas dificuldades e das suas dores, da sua decepção, do seu desgosto com a vida que tinha. E o Cristo, então, também providencia uma das ilustrações, uma das melhores orientações que ela poderia receber. Ele diz o seguinte: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do seu coração. E ela então continua a conversa e colocando as suas lamúrias e as suas queixas. E então ela faz a seguinte observação: ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que sou, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente para si, o mestre lhe disse: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito. Convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase da sua imensa alegria, murmurou: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E Maria de Magdala mal imaginava e sabia a verdade e o tamanho da profecia que ela mesma colocava naquele instante. Com o passar dos anos, com o passar dos tempos, Maria foi se aproximando cada vez mais e mais do Cristo e passou a seguir os demais discípulos, quase como sendo ela mesma uma discípula do Cristo. De novo, a sociedade patriarcal, machista daquela época, não permitia o envolvimento das mulheres mais diretamente em nenhuma das atividades. Ela sempre se mantinha à distância, mas uma distância prudente, próxima, para que pudesse estar sempre escutando a palavra, o aconselhamento, a orientação de Jesus.
Desse período, ela se desfez de todos dos seus bens, doou tudo aquilo que tinha, as suas próprias escravas, aos seus próprios funcionários, e passou a seguir o Cristo. A transformação de Maria de Magdala, com aquelas palavras, com aqueles ensinamentos, com a dinâmica de se tornar mãe daqueles que estavam abandonados pela vida, transformou ela de uma tal maneira que foi a ela, Maria de Magdala, que o Cristo apareceu em seu primeiro momento após a crucificação. Não foi a nenhum dos discípulos, não foi a sua mãe, foi a Maria de Magdala. Depois dos passados dos 40 dias da convivência do Cristo com os seus discípulos, conforme a gente vê nas narrativas do Atos dos Apóstolos, Maria então se põe à disposição ou se oferece para caminhar junto com os demais apóstolos no trabalho da divulgação e da propagação da palavra do Mestre. De novo, a sociedade machista não permitia o envolvimento daquelas mulheres, e nenhuma delas foi aceita com os discípulos, muito menos Maria, porque eles achavam que eles poderiam ser mal vistos de andarem com uma mulher que tinha a reputação que ela tinha, que poderia inclusive atrapalhar a propagação do trabalho e da palavra do ensinamento de Jesus. Ela então, relegada, acaba sendo deixada para trás pelos outros apóstolos. Desiludida, triste, doída em seu coração, em seu sentimento de mãe e de mulher, que tinha um amor infinito para compartilhar, passa a caminhar pelas bordas ou pela beira do lago de Genezaré, ainda tentando captar aqueles últimos sentimentos de sublimidade que o Cristo tinha deixado. Numa dessas tardes, vem chegando uma família de leprosos, que vinham em busca daquele Nazareno que curava pelo toque e curava pelo olhar. Eles, chegando todos, aproximam-se de Maria e perguntam: onde está aquele Cristo que nos curava ou que poderia nos curar a todos? Ah, aquele Cristo já nos deixou, já partiu de volta à sua terra, ao seu sol iluminado, mas deixou entre nós mensagens e ensinamentos sublimes. E Maria então começou a desfilar a esses leprosos, a essas famílias, todo o seu conhecimento do Evangelho. Passaram horas e horas conversando e Maria foi feita como um acolhimento a esta família. Como naquela época os leprosos tinham um local específico para se manterem, que era o Vale dos Leprosos, e eles então, já se direcionando a esta vila, Maria decidiu segui-los e acompanhá-los para que eles pudessem estar sendo acompanhados naquele trajeto. Chegando lá, Maria então decide, olhando todo aquele sofrimento e todos aqueles irmãos que estavam em necessidade, decide então se colocar à disposição e permanecer no Vale dos Leprosos. E ali ela permaneceu por 12 anos, cuidando de todos os irmãos e irmãs, que passaram a ser seus filhos do coração, porque haviam sido abandonados pelas suas mães originais, ou por terem desencarnado, ou por não terem mais condições de cuidar daqueles. Teve o seu amor materno desfiliado para uma outra geração que não era sua própria, mas ela exerceu a maternidade, o amor sublime que o Cristo ensinou e deixou como exemplo a todos os demais. No momento da sua desencarnação, pela já convivência com todos aqueles que sofriam do mal de Hansen, ela acabou também desencarnando pela hanseníase. No momento do seu desencarne, sofrendo com dores, febril, delirando até, ela desvencilha ao fundo do seu quarto aquele semblante que já era bastante conhecido. E aquele semblante veio se aproximando, estendendo-lhe as mãos e lhe disse: Maria, vem comigo, passaste pela provação. O teu coração muito soube amar. Me acompanhe e vamos juntos. E o Cristo leva ela para a espiritualidade. Estes exemplos de amor sublime são os amores que podem, é o exemplo de vivência do amor que pode curar as doenças da alma, como dizia no slide anterior. Esse é o tipo de vivência, de desenvolvimento que nós precisamos para que nós possamos vivenciar o amor na sua plenitude. Porque também, como Cristo nos diz, o amor cobre uma multidão de pecados.
Nós não precisamos sofrer das nossas dores ou dos nossos equívocos do passado. Nós não precisamos colher obrigatoriamente as consequências dos nossos equívocos. Mas se nós soubermos amar desinteressadamente, na plenitude que o Cristo nos ensinou, nós seremos capazes de atingir as luzes celestiais que Ele nos prometeu. O sofrimento não é necessário. O sofrimento é uma opção que nós fazemos quando nós nos ligamos a algum fato ou alguma coisa. A vivência do amor puro e sublime é o que vai nos desvencilhar e nos curar das nossas mazelas. A última das mães, das mais sublimes. Essa a gente não precisa nem descrever. Essa foi aquela que recebeu do seu filho: filho, eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. O próprio Cristo entregou à sua mãe a responsabilidade de continuar na educação e no cuidado de João Evangelista. E o Cristo entregou a João a responsabilidade de continuar a cuidar de sua mãe. Filhos da alma, não filhos da carne. São os filhos que nós criamos, são as relações que nós passamos a ter na convivência salutar e diária das nossas existências. Nós hoje entendemos muito melhor a questão da maternidade numa questão muito mais ampla, como nós vamos ver logo mais adiante. Para que nós possamos encerrar isso, a existência e a sublimidade de Maria foram coisas tão marcantes e tão fortes para todos aqueles que a conviveram, que ao final desse capítulo de Boa Nova, Humberto de Campos nos narra os momentos finais da desencarnação de Maria. E eu não vou ler ele aqui porque, você sabe, hoje eu tenho que sair daqui a tempo. Minha mulher deu o recado, quando eu venho para cá, você não vai falar muito, você tem que sair de lá a tempo. Então eu só vou ler essa frase, porque diz o seguinte: sim, minha mãe, sou eu, o Cristo diz para Maria. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria voltou para a espiritualidade como aquela que era o exemplo sublime do amor perfeito. Na exemplificação e na vivência deste amor. Agora, como é que nós conseguimos viver e entender esse amor no dia de hoje? Para isso nós temos que olhar a maternidade numa outra concepção, num olhar um pouco mais profundo e um pouco mais amplo até. Com licença, onde está? Põe na caixinha. Muito obrigado pelo privilégio. Acho que eu não vou nem lavar minhas mãos, vai ficar com essa luz agora. Muito obrigado. Como Joana de Ângeles disse, a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. E hoje nós conseguimos entender isso muito mais claramente. Trata-se de uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que consegue descobrir a superação do egoísmo e do desenvolvimento dos valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego ou do ressentimento, ou transferências de amargura e de frustrações para os filhos. E essa descrição de maternidade está no livro O Despertar do Espírito, no capítulo 9 de Joana de Ângeles. Então nós conseguimos entender a maternidade como um fenômeno muito mais do que o fenômeno biológico. Ser mãe hoje não é simplesmente aquela que gere e que pare. Da maneira como nós temos estruturadas as famílias hoje, o papel da maternidade e principalmente a vivência deste amor sublime, ele extrapola a questão biológica. Porque
essa maneira de nós nos expressarmos além do aspecto biológico estão refletidos hoje nas novas formas de família que a sociedade nos apresenta. Aqui, notem, nós já não falamos somente da mulher, mas do espírito sensível que entende o seu lado feminino como uma conquista do amor universal. Mãe não é aquela que gera e dá vida, mas também e principalmente aquela ou aquele que cria e orienta. Parênteses. Espírito não tem sexo. Todos nós, em algum momento, já passamos pela experiência feminina e masculina ou vice-versa. E as nossas existências vão mudando a polaridade de acordo com a nossa necessidade de evolução. Porque como é que eu posso almejar chegar à perfeição se eu não passar pelo estágio sublime da mulher? Porque a mulher tem a sensibilidade, a mulher tem a capacidade da força geradora de uma nova vida. A mulher tem um sexto sentido e uma capacidade de agregar e congregar muito maior do que o masculino. O masculino tem a força, a determinação, a coragem. O feminino tem o belo, o gentil, o sublime, o amor. O homem é muito mais para a fase do fazer. A mulher é muito mais para do acolher. Como é que eu posso experimentar e conhecer nos processos evolutivos todas essas nuances se eu não passo pela experiência feminina? Então, à medida em que nós vamos passando por essas experiências, mesmo que eu venha com um corpo masculino, eu posso ter o meu lado feminino desenvolvido a ponto de poder desenvolver o amor maternal, mesmo sendo um homem. E isto não tem a ver nada com a minha sexualidade. Isto tem a ver com a minha personalidade. As novas famílias que nós vemos compor hoje podem ser colocadas como as mães adotivas. Elas não geriram, mas adotaram e sacrificam as suas vidas pelos seus filhos, mais até do que muitas mães biológicas que acabam abandonando ou deixando seus filhos pelas estradas. Hoje, fechado, não esquece no carro. Hoje nós temos as mães que são mães e pai, porque já não existe a figura masculina do seu lado. Ou também nós temos os pais que se tornam pais e mães ao mesmo tempo, porque a figura feminina foi quebrada nessa relação. As famílias como nós temos hoje, elas abrangem a questão da maternidade muito além do que o aspecto biológico. E aí vale voltar neste slide. A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico. É uma experiência iluminativa e libertadora para a consciência, que descobre a superação do egoísmo e do desenvolvimento dos valores morais mais expressivos. Por que do egoísmo? Porque mãe é capaz de abrir mão de tudo por um filho. Mãe passa fome para dar comida para filho. Mãe deixa de ir no cabeleireiro para poder vestir e comprar coisa para o filho. E olha que para a mulher deixar de ir no cabeleireiro é um exercício, um sacrifício tremendo. Venhamos e convenhamos. Temos que reconhecer isso. Então, supera o egoísmo para que o amor se encarregue de diminuir as dificuldades e estabelecer os parâmetros de comportamentos sadios. Então a gente consegue entender a maternidade como uma coisa absolutamente distinta de simplesmente o fenômeno biológico. Neste momento, nesta concepção que nós temos então a oportunidade, o convite de praticarmos e exercermos este amor, como uma ferramenta para que na vivência do amor sublime nós possamos curar as nossas dificuldades e doenças da alma. Porque só a vivência deste amor é que vai fazer o processo de regeneração das nossas dificuldades. Não basta nós termos o conhecimento, não basta nós sabermos o Evangelho ou o Livro dos Espíritos de cor e salteado de trás para frente e de frente para trás. Isto não basta.
Na verdade, se nós não soubermos nada disso, mas praticarmos o amor da maneira como Cristo nos ensinou, nós estamos dando passos muito mais largos na nossa evolução do que simplesmente o conhecimento. O Cristo mesmo já disse que a minha atividade, o meu reino, ele é de ação, ele não é de contemplação. Porque se fosse de contemplação, o Cristo teria construído toda uma estrutura de contemplação ao seu trabalho. E a única coisa que o Cristo não fez foi contemplar. Tudo o que ele fez foi fazer, agir, construir, executar. Tudo no campo da ação. Então, para que nós possamos desenvolver esse amor e cultivar esse amor dentro de nós, nós temos que ter a ação e colocar esse amor em movimento. Quando a gente começa a falar a respeito disso, a mãe aparece como o exemplo vivo do evangelho e dos ensinamentos do seu amor. E é importante que aqui a gente já não fala mais da mãe simplesmente como a mãe, mas de todos aqueles que exercem o papel da maternidade, sendo homem, mulher, mães naturais, mães biológicas ou mães adotivas. E por que a mãe é um exemplo vivo do evangelho? Primeiro porque a capacidade de humildade que ela tem é inigualável. Porque só mãe é capaz de se anular em função dos filhos. E do marido, de vez em quando. De vez em quando elas fazem, porque elas são tão sublimes, Geraldo, que de vez em quando elas conseguem ainda se anularem por esses traços aqui. Concorda? Rapaz, você já está com um grande caminho, porque já reconhece o trabalho que você deu. Mas só mãe consegue se anular em função dos filhos. Só mãe consegue deixar de fazer as coisas em seu próprio interesse para atender o interesse dos filhos. Por que a gente não consegue fazer isso com o nosso colega de trabalho? Qual é a diferença? Se somos todos filhos do mesmo Pai e seguimos as mesmas leis e seguimos as mesmas orientações de amor, de tolerância, porque não importa qual seja a religião que nós professemos, 85% do que todas as religiões falam é absolutamente a mesma coisa. O ensinamento central de todas as religiões é o mesmo. O amor, o respeito, a humildade, o perdão, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você mesmo. Então, se mães podem se anular em função dos filhos, por que nós não podemos nos anular em função de alguém que está ao nosso lado, quiçá mais necessitados do que nós? Porque nós podemos nos sentir usados, porque nós podemos nos passar por bobos, porque nós podemos nos deixar ser utilizados e usados. Mas de quem é o problema se isso acontecer? O problema não é nosso. O problema é de quem se aproveita disso. O nosso problema é vivenciar o exemplo do Cristo. E o Cristo não estaria nem um pouco preocupado se ele estivesse sendo utilizado ou não. Ele acolheria, ele atenderia, ele ajudaria. Então a questão da humildade é um dos princípios básicos que as mães conseguem usar nesse processo do desenvolvimento do amor perfeito. A paciência interminável até para repetir sempre os mesmos ensinamentos. Menino, não faz isso. 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 E aí a Havaiana voa. Você sabe que a Havaiana, foi feito um estudo científico no Brasil, a Havaiana foi considerado o primeiro drone existente no mundo. Minha mãe tinha uma, inclusive, que aquelas Havaianas, elas tinham aquelas florzinhas costuradas acima da tira, porque aquilo ajudava na curva.
Entendeu? Então ela controlava aquilo pelo. Não tinha controle remoto, mas era do jeito. Era no pulso, né? Conforme você girava o pulso assim, a Havaiana girava de uma tal forma que ela ia sempre te alcançar lá na frente. Fazia até curva, né? Fazia até curva. O bumerangue brasileiro. A Havaiana foi o primeiro drone que a gente tinha. Mas isso depois de falar 1.300 vezes, menino, não faz isso, né? Mas a paciência é um dos requisitos para que nós possamos também desenvolver esse trabalho. A resignação por aceitar os filhos que tem do jeito que eles são, sem reclamar e ainda amá-los acima de tudo. Este é um dos maiores exemplos de resignação que nós podemos ter. Independente do que chega no colo e nas mãos de uma mãe, ela vai aceitar aquilo e ainda agradecer a Deus todos os dias por aquilo. Se submete à vontade de Deus, ama aquele presente que lhe chegou através das mãos divinas e faz de tudo o que puder para que essa criatura cresça e sobreviva e tenha a melhor educação e a melhor formação. Então a resignação de mãe é outro dos exemplos sublimes que nós temos dos nossos ensinamentos que a gente pode receber do Evangelho. A caridade, a solidariedade, a ternura, sempre ajudando outras mães com desinteresse, porque sabem sentir a dor dos aflitos. Então, mãe, quando vê outra em necessidade, nem pergunta se precisa de ajuda, já aparece. Já corre, já acolhe, já sai fazendo as coisas que aquela mãe precisa, porque se põe no lugar da outra mãe, sabe da dificuldade, sabe da angústia que uma mãe sente quando vê o seu filho chorando, ou machucado, ou triste, ou desiludido, ou contrariado, ou alguma coisa nesse sentido. Uma mãe consegue se colocar no lugar da outra, se põe, se cria a relação da empatia, de você entender a dor e o sofrimento do outro, e você já corre para o acolhimento. Este é o exercício da caridade, da solidariedade e da ternura que pode ser feito. E obviamente que mãe é um exemplo vivo do Evangelho, porque tem um amor infinito, porque assim é amor de mãe. Amor de mãe é igual ao amor de Deus, não acaba nunca. Nunca. Porque mesmo depois que a gente desencarna e a gente passa a fazer parte de outras constelações familiares, as relações de amor materno não se desfazem nunca. Elas continuam para sempre. Para sempre nós vamos ter as nossas mães orando por nós, rezando por nós, pedindo por nós, interferindo por nós. Mesmo que nós estejamos aqui atrás ainda, as nossas mães voltarão para nos estender a mão, para nos ajudar, para nos amparar. Porque o amor de mãe é infinito. Nós podemos colocar ainda a renúncia como uma outra virtude desenvolvida durante a maternidade. Porque a mulher se renuncia muito da sua próprio bem-estar, da sua própria beleza, em prol dos filhos, em prol daqueles que ela está cuidando. Emmanuel ainda nos coloca que o amor de mãe é o mais próximo que podemos chegar na terra do amor divino, porque é o mais perfeito exemplo do amor puro que o Cristo demonstrou. Por quê? Porque ela sabe antecipar as necessidades e colocar-se no lugar do seu filho. Ela vai ao encontro das necessidades. É um exercício sublime de renúncia, de humildade, de caridade, de perdão, de resignação, de ternura, de solidariedade, que é aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, a vivência do amor materno em relação às suas criaturas, às suas crias, aos seus filhos, é a vivência daquilo que o Cristo nos ensinou. É humildade, é paciência, é renúncia, é resignação, é caridade, solidariedade, ternura, perseverança, não desistir nunca, estar sempre apoiando, amparando e ajudando, enfim, o amor infinito que nós podemos esperar. Qual é o caminho seguro da nossa evolução espiritual para que nos exercícios que a gente vai fazer, nós possamos curar através do amor as nossas doenças da alma?
Siga sempre os passos e os exemplos de uma mãe. E fica aqui a dica para nós, para que a gente já possa se ir preparando e começar a seguir os exemplos da Dona Ibis e tudo mais. Porque ela vai para o céu sem escalas. Mas eu que ajudei ela a evoluir. Fiz ela sofrer por tudo. Tenho certeza que você vai receber a sua recompensa por isso no futuro. Mas o caminho seguro da evolução espiritual é nós olharmos o exemplo da vivência do amor de uma mãe e procurarmos seguir aquilo como um parâmetro, como uma linha. Porque o dia que nós entendermos que o amor de mãe, ele transcende a questão da maternidade biológica, nós vamos passar a entender o comportamento de mãe como a vivência do amor que o Cristo espera de nós. Porque é o amor na sua plenitude, é o amor no seu ápice, é o seu amor na própria forma de você se entregar a alguém. Para que a gente possa encerrar na noite de hoje, e eu vou deixar aqui a palavra com o Geraldo, que tem uma série de coisas para compartilhar com a gente também. Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Ser mãe é encarnar a divindade na Terra. E eu aqui quero deixar registrado meu agradecimento primeiro à minha mãe, que me deu a oportunidade dessa existência, me deu a oportunidade de eu ter voltado a esta terra. A quem eu dei muito trabalho, quando eu era bem pequenininho, e a quem eu tenho hoje a maior estima e a maior admiração e a maior gratidão por ter me dado toda a formação e tudo aquilo que ela me ensinou. Quero deixar também registrado o agradecimento à minha mulher, mãe dos meus filhos, avó dos meus netos, minha companheira, que com o seu amor sublime para comigo, me conduziu e me trouxe até onde eu estou e até onde eu sou no dia de hoje. E eu quero também reconhecer e deixar registrado a minha gratidão e o meu reconhecimento a todas as outras mulheres que de uma forma ou de outra exercem com suas posturas e seus comportamentos exemplos e caminhos para que nós, homens, possamos seguir e nos embasar, para que um dia nós tenhamos o privilégio de chegarmos ao nível que vocês chegaram. E para isso, na noite de hoje, nós vamos pedir ao Cristo, aquele que já nos acompanha há tantos anos, que tantas vezes já veio até nós nos demonstrar o seu amor sublime, que Ele possa vir a todos nós na noite de hoje, nos tocar e nos abençoar, nos guiar e nos conduzir, nos iluminar e nos inspirar, para que nós possamos chegar ao final da nossa existência muito melhor do que quando aqui nós chegamos. Pela paciência de vocês, muito obrigado.